As operações da Anonymous visam trazer voz aos oprimidos e justiça àqueles que sofreram opressão de regimes fascistas e autoritários. Todas as operações são feitas com embasamento lógico e social, sendo que as bases são as investigações, análises e preparações para cada alvo. A população colombiana foi para as ruas nos últimos dias com o objetivo de combater as medidas econômicas nefastas de Iván Duque e de seu governo, que seriam impostas através de uma reforma tributária totalmente irresponsável e injusta com a população mais pobre. A proposta apresentada ao Congresso tinha como principais objetivos diminuir a renda mínima para a cobrança de impostos de renda e o aumento de impostos sobre serviços básicos. O país, desde o ano passado, vem sofrendo com o acelerado processo de empobrecimento de seus cidadãos. Mais de 21 milhões de pessoas entraram para a pobreza durante esse período. Caso a reforma fosse aprovada, a situação econômica da Colômbia iria se tornar mais grave do que já está, afetando as classes médias e trabalhadores com baixos salários. Não há justificativa ética e humana para a aplicação de tal medida tributária durante uma crise sanitária global causada pela pandemia. Portanto, a população colombiana tem todo o direito e a razão de se opor a esse projeto predatório do governo Duque. Em uma covardia ainda maior, o presidente colombiano fez uso das forças armadas de seu país para reprimir duramente as manifestações democráticas e pacíficas da população, tentando justificar as atrocidades através da acusação de que haveria grupos de crime organizado infiltrados nas manifestações. Com a aplicação dessa política, foram contabilizados mais de 900 feridos por policiais, centenas de prisões arbitrárias, dezenas de mortes confirmadas e abusos sexuais cometidos pela própria força do governo. Além disso, o direito à liberdade de informação e à comunicação também foi prejudicado. A mídia tradicional do país distorceu as intenções das manifestações, na tentativa de moldar a opinião pública a favor das reformas. Há relatos de agressões a jornalistas e a apreensão de material jornalístico que tenha registrado a violência policial. Na internet, ativistas têm passado por dificuldades devido a interrupções dos serviços de internet, como aconteceu na cidade de Cali. Páginas que denunciam a tirania do governo Duque também estão sendo derrubadas. Houve uma resposta do governo quanto à reforma tributária, tendo sido revogada acompanhada da renúncia do ministro da Fazenda. Entretanto, tais ações não fazem com que os graves crimes cometidos pelo governo Duque contra os direitos humanos sejam esquecidos, e muito menos perdoados. E apesar do que Iván Duque afirme em coletivos de imprensa, essa resposta foi uma manobra para conter protestantes e manipular as informações da grande mídia. Após indígenas derrubarem a estátua de um colonizador espanhol em protestos em Cali, o massacre de povos indígenas se intensificou e o povo colombiano está sendo caçado em vias públicas. Tal acordo pacífico nunca existiu. Além do fim da agressividade policial aos manifestantes, a população pede pelo fim dos abusos cometidos durante as ações violentas da polícia em regiões dominadas pelo narcotráfico. Não descansaremos até que o presidente Iván Duque e seu governo sejam responsabilizados e devidamente punidos pelas atrocidades cometidas. Com o intuito de apoiar o povo colombiano nesta luta contra a opressão, a ETSEC resolveu aderir a essa resistência e fazer parte da OP Colômbia. A operação se baseou em diversas ações cibernéticas contra instituições governamentais que, de alguma forma, colaboraram com a opressão sistemática contra o povo colombiano. Entre as principais ações estão os vazamentos de dados da polícia colombiana, da indústria militar da Colômbia e do banco de dados de sites de instituições do governo. Essas ações foram efetuadas em conjunto com várias células anônimas, tendo como motivação as reformas arbitrárias propostas pelos atuais governantes, que aumentariam consideravelmente os impostos para os mais necessitados e o combate por parte do Estado às manifestações democráticas. Tudo isso dentro de um cenário pandêmico de Covid-19. Manifestação é a expressão máxima exercida a plenos direitos de um povo em Estado democrático, onde sua voz, seus questionamentos e demandas são expressos e se fazem ouvir. Manifestar é um direito garantido em uma sociedade minimamente justa, onde direitos são levados a sério. O ato de poder manifestar-se é o ato de ser cidadão. E quando governos e seus mandantes esquecem que o poder do povo é o poder do Estado, tendem a agir de forma estúpida, gananciosa e autoritária. O resultado é uma sociedade adoecida, oprimida, esquecida, pobre e faminta. A revolta é um efeito colateral.
Ao nos manifestarmos, há sempre o risco de o Estado utilizar sua força para suprimir a ação popular através de aparatos policiais. Com a ascensão de regimes autoritários, como na Colômbia com Ivan Duque e no Brasil com Jair Bolsonaro, esse risco se torna ainda maior. Além da repressão por forças oficiais do Estado, precisamos estar atentos às armas extra-institucionais que eventualmente podem ser usadas pelos governantes, como grupos de extermínio da extrema-direita, infiltrados armados nas manifestações com o objetivo de desmoralizar os atos populares e o uso de milícias ligadas ao governo federal, cujo elo torna-se cada vez mais evidente no Brasil no projeto de poder de Jair Bolsonaro. Portanto, cabe a nós sermos vigilantes para impedir a entrada e a interferência desses grupos nas manifestações populares. Salientamos aqui os cuidados básicos por conta da Covid-19. Utilize máscara, face shield e evite contato físico direto. Leve água, lenços, gases e soro fisiológico ou água boricada para primeiros socorros. A manifestação pacífica é sempre uma alternativa prioritária para evitar violência desnecessária ou caos. Mas, em casos de repressão violenta e o risco da integridade física e vital dos manifestantes, crie protocolos de defesa e táticas de resistência que respeitem e priorizem que você, manifestante, fique a salvo. Neutralize gás lacrimogênio, utilizando cones de trânsito, tampas de lixo ou qualquer objeto que possa isolar a bomba e jogar água para evitar a dispersão. Jogue rapidamente de volta, utilizando luvas ou proteção para as mãos. Para ataques à distância de forças armadas, helicópteros, tanques, etc., atordoe o atirador com laser tags. Assim, o atirador perde o foco da mira enquanto a dispersão de manifestantes é feita. Faça armadilhas. Dificulte a locomoção livre de agressores e atiradores, utilizando objetos públicos obstruindo vias, ou utilizando materiais simples, como plástico filme, já que é transparente, o que dificulta sua identificação e é não letal. Caso ande por lugares que conhece, identifique locais que podem servir de abrigo em caso de emergência. Se você está na rua e de repente começar um tiroteio, imediatamente procure um abrigo num prédio ou casas mais próximos. Ao identificar infiltrados, o isolamento desses indivíduos é a melhor ação.